Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o missionário Diogo, trabalho na Igreja Luterana em Avivamento e nós temos recebido do Senhor a direção de gravar alguns testemunhos e colocar aí no site para você ter acesso. E as pessoas não estão acostumadas a falar assim na câmera, mas a gente entendeu isso de Deus, a gente quer que todos tenham conhecimento dessas coisas bonitas que Deus está fazendo no nosso meio. E hoje a gente quer que a irmã Cleonice traga o testemunho dela, um testemunho muito lindo que Deus fez na vida dela. E eu queria que sabe, fala um pouco, Cleonice, como é que era, assim, como é que foi a tua vida antes de chegar no Senhor. Fala um pouco de ti. Eu era de uma outra religião e fiquei 34 anos na religião e comecei a me desprender da igreja, dessa religião, e a partir daí eu estava grávida e ganhei meu filho e entrei numa depressão profunda. Sentia vontade só de chorar, de ficar no escuro, não sentia vontade de viver mais. Foi daí um dia, meu filho tinha 9 meses, eu saí chorando de casa e disse que ia arrumar um trabalho. Foi quando eu cheguei nesse lugar para arrumar esse trabalho, aí a pessoa disse assim, vamos conversar, me levou para o escritório, no trabalho dela, no mercado, e ela pegou e disse, vamos conversar, você está precisando, não está precisando de trabalho, está precisando de algo mais importante na tua vida. Aí ela me falou do amor de Deus, ela me falou de Jesus, ela disse que eu tinha que aceitar Jesus, que eu tinha que andar com o Senhor. Aí naquela hora, eu não dei muita importância, mas eu ouvi ela. Aí ela disse assim, tu quer ir na minha congregação, falar com a minha pastora de tarde, eu te levo. Isso era pela manhã, eu fui para casa, depois do almoço ela me passou lá e me pegou, me levou na congregação onde ela vai. Eu indo lá, ela me deixou lá com os meus 2 filhos, um de 12 anos, outro de 9 meses. Eu cheguei lá destruída. Aí, conversando com o pastor, eu falei toda a minha vida que estava muito destruída, que eu tinha vontade de me destruir, minha vida, me matar, eu tinha vontade de tirar minha vida, a vida dos meus filhos, meu marido não queria mais viver essa vida. Eu não queria mais isso para mim, eu não queria, eu estava numa depressão muito forte. Aí o pastor disse para mim, leu uma palavra, orou comigo e disse para mim assim que não, que se eu quisesse uma vida diferente, que eu tinha que aceitar Jesus. Aí ele falou do amor de Deus, conversou comigo e disse para mim que domingo que era o caminho todo. E disse para mim que eu ia rir muito ainda, que aquilo tudo ia passar, que a minha vida ia ser transformada. Mas na hora eu não acreditei em nada, porque do jeito que eu estava destruída, tinha forças para mim acreditar naquilo ali. Mas eu fui para casa, confiei um pouco, mas Ficou na dúvida. Porque do jeito que eu estava, não tinha como acreditar naquele momento. Mas fui para casa, mas no domingo eu me arrumei, fui para o culto, cheguei lá, eu fui ministrada, aceitei Jesus, aí começou a minha caminhada com Jesus. Tu fala lá porque o templo que nós estamos hoje é em outro lugar, hoje é aqui. É isso que diz. Isso. Aí foi se transformando, eu comecei a receber cura, eu tive libertação, foi feita libertação na minha vida, eu comecei a pedir, foi orado, as pessoas começaram a orar, eu cheguei na igreja, tinha aquele amor, aquele acolhimento que eu tive lá, as pessoas preocupadas, conversando comigo, alegres, me abraçando, e eu comecei a gostar daquilo, comecei a gostar daquele convívio. E eu, cada domingo, eu queria ir, chegasse um domingo para mim. E eu fui sendo ministrada. Deus foi me curando nas áreas que eu estava enfermo, que eu estava preso. E Deus foi libertando, minha vida foi libertando. E eu pedi assim para o Espírito Santo, foi pedido assim para que revelasse as coisas que estivessem ocultas na minha vida. E eu fui tendo humildade, Deus foi me curando, foi me transformando, me curou porque eu tinha a depressão profunda,
me curou tendinite, me curou problema de coluna, que eu fazia fisioterapia há muito tempo. Quanto tempo fez isso? Fiz 1 ano e meio de fisioterapia. Eu saía do trabalho, depois eu comecei a trabalhar, eu saía do trabalho, eu ia para a fisioterapia, eu Doía muito? Doía, e daí eu fui curado, meu marido continuou fazendo e eu fui curado do problema de coluna. E Deus começou a fazer maravilhas na minha vida e começou a transformar a minha vida. E com a ajuda também dos irmãos, porque é muito importante assim, a gente querer buscar Deus, a gente querer a transformação. Porque se a gente não quer transformação, se a gente não quer o caráter de Cristo, não há mudança. Se a gente não se humilha na presença de Deus, não há mudança. A gente tem que querer ser transformado, a gente tem que querer ser curado, a gente tem que ser humilde. Porque sem a humildade nós não somos nada. É Deus é que faz, é Deus é que transforma a gente. E a gente tem que ter o coração aberto, tem que ter o coração humilde, porque senão a alma da gente fica com coisas ocultas e a gente não pode receber. E agora sim, a minha vida está sendo uma bênção, assim, que nem o pastor disse, muito, quando tem ministração, quando tem culto, quando eu tenho recebido muito de Deus, eu pulo na presença de Deus, eu canto, eu oro, é muito bom, eu sinto uma alegria muito grande, o Espírito Santo tem feito coisas grandes na minha vida, e eu ainda tenho lançado um desafio ainda no pastor, porque eu disse que tudo isso que ele já fez, tudo isso que eu já fiz, cada vez Deus tem me mostrado mais. Eu quero voar na presença de Deus, eu quero assim que Deus faça o sobrenatural, e assim que Deus faça o melhor, muito mais ainda. Por isso eu peço assim para as pessoas que estão ouvindo. Pode dar um recado, estão te vendo. Para as pessoas que estão ouvindo, assim, que abram o coração, que sejam humildes, que venham aceitar Jesus, porque Deus assim é maior, Deus é poderoso para nos libertar, para nos curar, mesmo estando lá no fundo do poço, mesmo estando com muita dificuldade, Deus nos resgata, e quando Deus quer, nada impede nós de ser transformados, nada vai nos impedir. Por isso nós temos que ser humildes, nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que saber receber, saber ser obediente à palavra, andar nos caminhos do Senhor, porque Ele vai fazer a diferença com cada um de nós. Nós temos que mostrar para as pessoas que não conhecem Jesus a diferença que nós conhecemos Ele. Nós temos dificuldades, todo cristão tem, mas nós temos Deus para contar. Nós temos Jesus para nos libertar. Nós temos o Espírito Santo para nos iluminar. Nós temos assim maravilhas, Ele nos dá maravilhas. Nós temos coisas boas para mostrar. Nós temos a diferença deste mundo lá fora. O mundo que não conhece Jesus é um mundo destruído, é um mundo sem paz, sem amor. Não adianta nós termos dinheiro, não adianta nós termos poder, não adianta nós termos coisas materiais, ter fama, se nós não temos Deus, nós temos Jesus, Deus no nosso coração. Não adianta de nada na nossa vida, nada. Nós temos que ser o Deus na nossa vida em primeiro lugar de todas as coisas, quando levantarmos, quando deitarmos. 24 horas por dia nós temos Jesus no nosso coração para fazer a nossa diferença e sermos humildes, pedimos para o Espírito Santo nos iluminar e nos dar muitas coisas boas e nos abastecermos. Em nome de Jesus, eu creio que vocês que estão escutando isso, se vocês fizerem ter humildade, pedir para Deus, Ele ouve nossas orações. É só nós pedirmos. Muitas vezes nós não pedimos, nós queremos as coisas de Deus e não pedimos. Por isso nós temos que pedir, termos humildade de pedirmos. A mesma coisa, a Cleonice, vocês viram só que ela está empolgada. Então a Cleonice, que antes que estava caminhando para a morte, hoje é uma Cleonice que está aí para a vida. Amém? 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 Então pessoal, Deus abençoe vocês e que foi tão espontâneo esse testemunho, que isso possa estar abençoando a tua vida. Deus abençoe todo mundo.